não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, e procuram ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Um instante de oração. Querido Deus, perante a tua presença, venho clamar ao Senhor e pedir, Deus, que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Estamos, Senhor, apresentando esse propósito diante da tua presença, propósito esse de libertação, e queremos ouvir a voz do Espírito Santo falando ao nosso ser, falando ao nosso coração, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir, uma vez que acreditamos, Senhor, que a tua palavra é a voz de Deus, é a palavra de Deus. Então ministra, Senhor, ao coração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Pode tomar o seu assento, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Querida amada igreja, o Evangelho escrito por Lucas vai descrever Jesus de uma forma humana, A Bíblia fala que são 4 evangelhos, sendo 3 evangelhos sinóticos. Sinóticos é na mesma ótica, na mesma visão. São esses os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que são 90% dos seus escritos se harmonizam, porque estão na mesma visão, por isso são considerados como os evangelhos sinóticos. E o evangelho de João, que é o evangelho, como nós já ensinamos aqui, da defesa da fé, porque João ele frisa mostrar Jesus como Filho de Deus e como Deus. E cada evangelho representa uma característica de Cristo, representa uma personalidade, uma personalização do nosso Senhor Jesus. Lembrando que em Apocalipse, João ele teve uma visão e ele viu um ser em que ele dizia que um rosto, tinha 4 rostos, um rosto como águia, o outro como um leão, e um outro como um boi, um animal, um bezerro, e um outro com face de homem. E isso é os 4 evangelhos, mostrando as personalizações, as características de Cristo descritas nos evangelhos. Mateus, Jesus é rei, mostra Jesus como leão, como rei. Marcos vai mostrar Jesus como bezerro. Por quê? Como boi, porque ele serve, ele ara a terra, ele serve. Então mostra Jesus como servo. E Lucas, que nós vamos falar aqui, mostra Jesus como homem. João mostra Jesus como Filho de Deus, simbolizando a águia. O Evangelho de Lucas, nós lemos no primeiro capítulo, o Evangelho de Lucas, ele foi escrito por Lucas, vou até mostrar aqui para os irmãos no capítulo 1, ele foi escrito para Teófilo. A gente vai observar no capítulo 1, versículo de número 1, que diz: tendo pois muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos, que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram, desde o princípio foram ministros da palavra. Verso 3: pareceu-me também a mim, isso é Lucas dizendo, conveniente descrevermos a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já está informado. Então Lucas, ele vai escrever o Evangelho. Lucas não andou com Jesus, então foi discípulo de Jesus. Lucas vai se converter nas pregações de Paulo. Então Lucas, ele vai escrever o Evangelho não daquilo que ele testemunhou, não foi uma testemunha popular, mas ele vai repassar os caminhos do milagre. Diga comigo, repassando. Diga como fosse, repassando os caminhos do milagre. Então ele vai repassar, e ele vai fazer
um comentário, um catado, um compêndio de todas as informações que ele vai obtendo em cada casa, cada família, cada pessoa que ele vai conversar com essas pessoas, né? Ele vai falar com essas pessoas. Então a Bíblia nos mostra que Lucas ele escreve o Evangelho segundo o testemunho do povo, segundo a voz das pessoas que foram curadas, que presenciaram os milagres. Então a Bíblia fala que ele vai fazer isso minuciosamente. Minuciosamente, quer dizer, ele vai repassar. E Lucas vai descrever Jesus como homem. Diga comigo, como homem. Ele vai dar testemunho de Jesus humano. Nenhum outro evangelho vai dar tantos detalhes de Jesus como um ser humano, como uma pessoa provida de sentimentos, de dores, de compaixão, de misericórdia. Então Lucas ele vai descrever Jesus assim. E quando eu vejo o capítulo 8, né, tem uma referência em Mateus 12, esse contexto, a família de Jesus no texto bíblico, esse encontro com Jesus, com as pessoas ali, e a mãe, os seus irmãos vai procurar Jesus, foi logo depois do capítulo 12, no versículo 28, aonde a Bíblia nos mostra Jesus dizendo assim, ó: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz ali: tomai de mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. Nesse capítulo 12, no versículo de número 28, a chamada de Jesus, o convite de Jesus, a instrução para os discípulos proclamar essa chamada, vai ser algo muito surpreendente, porque Jesus é um mestre, ele é um rabino, um rabi, que é diferente a forma com que ele chama as pessoas. Ele não está chamando pessoas que estão com a vida sossegada, tranquila, prósperas, abundantes, saudáveis, não. Mas ele vai dar atenção, ele não vai chamar nada da sociedade. Ele vai dar atenção para os mais rejeitados, para os desprezados pela religião, os desprezados pela família, desprezados pela sociedade, os que estavam destituídos, os que estavam desesperançados, aqueles que sofriam preconceito da época, preconceito religioso, e tanto preconceito que havia naquela época. A Bíblia até mostra que paralíticos não podiam entrar dentro do templo, leprosos não podiam entrar dentro da cidade, eram rejeitados dentro da sua própria casa, não podiam tocar, não podiam sentar à mesa, não podiam, se eles tocassem um copo, você não podia tocar naquele mesmo copo, né? Então você vai ver que essas pessoas que estavam rejeitadas agora vão ser impactadas com essa mensagem. Essa mensagem vai chegar a essas pessoas de Jesus dizendo: é você que eu estou chamando, cansado, oprimido, sobrecarregado, desesperançado. Você que não tem uma mensagem para você, não tem um chamado para você, mas eu estou te chamando. Então, quando isso impacta essas pessoas escutam essa chamada, e Jesus não só fala com suas palavras, mas ele revela em suas atitudes. Ele toca em quem ninguém quer tocar, ele ouve quem ninguém quer ouvir, ele abraça quem ninguém quer abraçar. Quando isso vai chegar ao coração dessas pessoas, logo no capítulo 12, depois no versículo 46, vai ser uma referência do que nós lemos aqui em Lucas 8, 19. Eu preferi ler em Lucas, porque Lucas mostra Jesus como humano, é 100% Deus, mas 100% homem. Então essas pessoas vão atender o chamado de Jesus. E a Bíblia fala que eles se reuniram ali numa casa. E quando se reuniram ali numa casa, nada é por acaso. No decorrer da reunião, nada é por acaso. Tudo está dentro da vontade de Deus, do propósito de Deus. Então, quando Jesus está ali falando com aquelas pessoas, muito provavelmente pessoas ali enfermas, doentes, oprimidas, problemáticas, pessoas destituídas, quando essas pessoas estão ali ouvindo Jesus pregar, de repente a casa está cheia, a casa está lotada, de repente vai aparecer na porta a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus. A Bíblia fala: Jesus tinha irmãos teológicos, e quando chega ali a sua mãe e os seus irmãos,
Bíblia fala que eles queriam falar com Jesus, procuravam falar com o mestre, mas não podiam. Por quê? Por causa da multidão. A multidão estava ali e não tinha como eles entrar. Então eles vão mandar o recado para Jesus, eles vão mandar de ouvido em ouvido. Eles vão falar assim: ó, avisa Jesus que a mãe está aqui, que os seus irmãos estão aqui, e procura falar com ele. Então o recado vai passando de um para o outro. Quer dizer, quando eu falo de mãe, quando eu falo de irmãos, quando eu falo de família, muitas vezes eu falo de prioridade. Tua família é a sua prioridade. Quando eu falo de família, eu falo de algo que toca o coração. Então quando o recado chega em Jesus, ele chega dizendo: Senhor, é urgente, tua mãe está lá fora, teus irmãos estão lá fora, estão procurando falar-te. E como esse recado vai passar de um para o outro, eu imagino, eu conjeturo, que alguém logo cria uma expectativa. Jesus vai parar a reunião, Jesus vai sair lá fora e vai dar atenção a quem há de direito, sua mãe, vai dar atenção a quem há de direito, seus irmãos, sua família, e vai nos deixar aqui, vai nos mandar esperar. Mas para a pasmo e surpresa de todos, quando chega em Jesus, Jesus pergunta e questiona: quem é minha mãe? As pessoas olham, isso chama atenção. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E todos olhando, não sabendo o que responder. Alguém está apontando lá fora? Jesus vai dizer: a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que ouvem e praticam a palavra de meu Pai. Irmão, o impacto disso é muito forte. O impacto disso é muito forte. Por quê? Porque uma coisa é você ouvir aqui, outra é você imaginar, você trazer ali como se você estivesse ali, observar que ali tinha gente mancos, quem sabe ali pessoas paralíticas, cegas, que pela religião não podiam nem entrar ao templo, que não eram abraçados pela família por causa das suas enfermidades. Havia um preconceito sobre isso. Muitos perguntavam: quem pegou foi ele, foi seus pais para que ele nascesse assim? Muitos ali diziam que eles eram amaldiçoados por estar enfermos. Ninguém queria dar atenção a eles, está pagando pelos seus pecados, alguém dizia. Mas de repente veio o mestre, veio o Raboni, veio o Rabino, o meio Nazareno, e ele vai dizer assim: olha, a minha mãe e os meus irmãos são todos esses daqui, os que ouvem a palavra do Deus e a praticam. Jesus quebrou todo o preconceito, Jesus quebrou todo o paradigma, Jesus quebrou todos os olhares. E ele vai dizer assim: não, eles são a minha mãe e meus irmãos. Por quê? Porque eles ouvem a palavra de Deus e eles praticam a palavra de Deus. Olha como é muito importante ouvir a palavra de Deus. A partir do momento que você para tudo para ouvir a palavra de Deus, para dar ouvido à voz de Deus. A partir do momento que você diz: Deus, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero praticar a tua palavra, eu quero aprender a tua palavra, eu quero viver a tua palavra, nesse momento você passa a ser família de Jesus. A família de Jesus é a prioridade. Família é prioridade. Um pai de família, a Bíblia até faz uma alegoria sobre isso, dizendo: um pai de família, sabendo a hora que vem o ladrão, fica preparado, porque ele quer guardar a sua família. A gente faz hoje de tudo para proteger a nossa família. Alguém faz muros altos, alguém coloca uma cerca elétrica, alguém coloca uma alarme, alguém fica preparado para um tipo de incidente, de acontecimento, para quê? Para proteger sua família. Porque quando eu falo de família, eu falo de prioridade. Quando eu falo de família, eu falo de tocar o coração, de tocar a alma. E Deus, nessa noite, Ele ministra ao meu coração dizer que família é algo que devemos guardar, devemos proteger. E Jesus não é diferente. Jesus, Ele ama, Jesus, Ele protege, Jesus, Ele guarda a sua família. Você é família de Jesus? Você será guardado por Jesus. Você é a família de Jesus? Você será protegido por Jesus. Quem acredita nessa palavra, diga agora. Parece que eu ouço a voz de Jesus entoar: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Diga assim para a pessoa que está do teu lado, ministra para ela: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Diga para ela assim: Jesus disse: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem
e guardam a palavra de Deus. Se você está ouvindo a palavra de Deus, você é a família de Jesus. Se você está vivendo a palavra de Deus, você é a família de Jesus. Só que há uma coisa muito interessante. Há um elo muito grande entre ouvir e praticar. Não sejamos apenas ouvintes, mas sejamos praticantes. Uma certa feita, uma moça jovem, criada dentro da igreja, cresceu dentro da igreja, cantou quando criança, quando adolescente, quando jovem na igreja. Um dia ela teve idade já, se tornando de maior, já terminando seus estudos, adentrando uma faculdade. Ela conheceu alguns amigos. E ela disse assim: eu quero conhecer o mundo. E fez alguns amigos. E esses amigos eram da vida doida do pecado, né? Queriam sair, queriam curtir. E um dia ela disse assim: os amigos convidaram, vamos conosco numa festa. Ela já estava encaminhando para esses amigos. Vamos conosco numa festa e a gente passar uma noite nessa festa, depois a gente vai embora, curtir. E ela avisou sua mãe dizendo: mãe, eu vou numa festa com os meus amigos, na cidade tal. Naquela cidade ela tinha uma tia lá, ela tinha um parente, ela tinha uma tia. E a mãe disse: não, filha, não faça isso, você sabe que isso não agrada a Deus, você não aprendeu assim, você não aprendeu desse jeito. Mas ela disse: não, eu quero ir, eu quero conhecer o mundo, eu nunca conheci o mundo, eu nunca festejei, eu nunca saí com os meus amigos, sempre fiquei em igreja, estou cansada disso, eu quero conhecer o mundo. E a mãe insistindo, mas a menina, ela já era de maior de idade, ela não podia aprender essa menina, né? Ela disse: então você vai, vou te dar uma cesta, você vai levar essa cesta, vai aproveitar que você vai naquela cidade, e você vai deixar essa cesta lá para tua tia. Ela, eu sei que ela está precisando de uma ajuda, vai lá, pelo menos você indo lá, seja depois da festa, não tem problema, mas você indo lá vai dar notícia de você, se está tudo bem, você vem embora. E ela disse: tudo bem, eu vou lá no porta-malas, né, aquela cesta, com alguns alimentos, com até mesmo uma dúzia de ovos, e entrou dentro do carro. Quando ele entrou dentro do carro, aquela rapaziada, aquelas moças, aqueles amigos, a mãe disse assim: Jesus te acompanha, Jesus vai contigo. Só que a menina pegou aquela palavra e fez chocada, fez brincadeira com os rapazes. Mãe, olha, tá vendo? O carro está cheio, o carro está lotado demais, não tem lugar para Jesus aqui. Se Jesus quiser vir, que ele vai no porta-malas. Quem está entendendo de Belém? Poder de uma palavra. Às vezes a pessoa está no erro, está na falha, mas ainda tem temor, né? Às vezes ela fala assim: não, eu amei, né? Às vezes a pessoa está no erro, mas ainda tem um temor, né? Não é boba, ela tem um temor. Quem está entendendo? Mas o perigo é quando a pessoa está tão errada que ela até perdeu o temor e faz brincadeira com coisa séria. O carro está lotado. Se Jesus quiser vir, ele no porta-malas. Pois foram para a festa, se embriagaram na festa, se envolveram em um acidente. E conta, no testemunho verídico, conta-se que o carro ficou irreconhecível. Ninguém dentro do carro sobreviveu, inclusive a moça. Todos morreram no acidente. Só que o que a perícia ficou mais estupefata, assustada, foi que o carro ficou irreconhecível, mas o porta-malas ficou intacto. Intacto o porta-malas. Nenhum ovo daquela cesta, nenhum ovo daquela dúzia se quebrou. O porta-malas ficou intacto. Lembra que ela disse: se Jesus quiser vir, ele vem no porta-malas. E aonde nós colocamos Jesus? Jesus é um cavaleiro. Aonde nós colocamos Jesus? Jesus ali vai ficar. Não se rebaixando, mas porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. Se ele dissesse que Jesus vai conosco, tenha misericórdia de nós, quem sabe Jesus poderia ter dado livramento por misericórdia. Por misericórdia, dada uma oportunidade. Mas as palavras dela foi: aqui não cabe Jesus. Se Jesus quiser ir, ele vai no porta-malas. E com essa palavra, Lucas mostra um Jesus humano, 100% Deus, 100% homem. Com essa palavra eu pergunto: aonde nós estamos colocando Jesus na nossa vida? Aonde está Jesus na nossa vida? Jesus está na direção? Jesus está no porta-malas?
Aonde Jesus tem andado contigo? Jesus tem sido prioridade para você? Veja que Ele é tão amável, veja que Ele é tão meigo, veja que Ele é tão bondoso, que Ele disse assim: a minha mãe, os meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de meu Pai e as cumprem. Aonde estamos colocando Jesus? Escute-me, por favor, você, irmão e irmã que está aqui nessa noite, aonde está Jesus na sua vida? Jesus é um segundo plano. Jesus é se der, ou Jesus, né? Não, Jesus é a minha prioridade, eu vou parar, eu vou ouvir Jesus, eu vou guardar a sua palavra, eu vou viver a sua palavra. Eu sei que existem muitas dificuldades nos dias que estamos vivendo. Eu me lembro que quando eu aceitei a Jesus com 11 anos, e comecei a servir a Deus, 11, 12 anos, 13 anos, esse período, eu me lembro que eu tinha muitos amigos na escola, aquela galera que botava para quebrar, aqueles amigos que faziam massa, zoavam, brincavam. Só que quando eu me converti a Cristo, eu cheguei e disse para um dos meus amigos ali, os mais chegados, eu disse: olha, eu aceitei a Jesus. E eu me lembro que eu disse: aceitei a Jesus. E quer ver, quando eu cheguei empolgado na escola, quando eu disse assim, eu tive a oportunidade de pregar a primeira vez. E nisso alguns amigos ouviram, que me conheciam antes, e começaram a fazer brincadeiras, sem graça, sabe? Pastorzinho, coisa desse tipo. Eu acho que Deus ouviu, irmão, porque fez a gente virar pastor dele. E fizeram brincadeiras desse tipo. Aquilo quis me entristecer, sabe? Quis me entristecer, quis me inibir, me colocar um certo receio de falar do que eu fazia na obra. Como quis colocar, mas sabe quando eu entendi que não adianta. Às vezes Deus vai nos fazer como uma figueira plantada na vinha. Às vezes Deus vai nos fazer como uma figueira plantada na vinha. Você não tem que ser igual a todo mundo. Você não tem que tentar se adequar. Você tem que ser quem você é na presença de Deus. Quando você aprende a dizer: eu sou de Jesus, independente do que vão falar, do que vão pensar. Quando você diz assim: eu vou à igreja, eu sirvo, eu não vou à igreja, eu sou a igreja. E ser igreja não é vir igreja no culto de domingo, no culto de campanha. Não, ser igreja não se trata de vir quando veio ou quando não veio. Não, ser igreja se trata de carregar a palavra de Deus a todo tempo. Todo tempo a palavra está em você. E tem gente que vai zombar, tem gente que vai fazer brincadeira sem graça, tem gente que não vai acreditar, mas o importante é que você é a família de Jesus. E se você é a família de Jesus, irmão, coisa linda é família. Família é coisa linda. Quando a família se respeita, quando a família se ama, quando a família se cuida, quando a família diz boa noite, quando a família diz bom dia, quando a família tem prazer em sentar à mesa, em compartilhar, quando a família ri junto, quando a família chora junto, quando a família às vezes se desentende, mas se perdoa. Quem está entendendo? Porque aqui não existe família perfeita, pelo menos ainda não, mas um dia seremos uma família perfeita, né? O importante não é aparências, o importante é se amar, se perdoar, ter paciência. Isso é ser família, é contar, é saber que vai estar lá. Existe um porto seguro naquela pessoa, existe alguém que ama, que cuida, que tem expectativas. Não é assim? Tem dia que a gente levanta quebrados, cansados, mas tem tanto a fazer. A gente olha assim, tem os filhos, tem uma esposa, a esposa olha, tem um marido. Não, eu vou dar o meu melhor. Existe uma família contando comigo. Quem está entendendo? A família te dá gás, te dá força para lutar. Tem gente que está aqui que se não fosse a tua família, talvez você não estava de pé. Mas você se levanta porque você tem um filho. Você diz: não, é meu filho, ele está contando comigo, eu preciso ser o espelho dele. A família te faz lutar. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: é por você que eu fui para a cruz, é por você que eu venci a morte, porque você é minha família, você é minha mãe, você é os meus irmãos, porque você ouve a palavra de Deus e guarda e cumpre. Ser família é andar de mãos dadas. Jesus tem andado de mãos dadas com cada um que tem vindo ouvir a palavra, viver a palavra, amar a palavra e cuidar da palavra. Como que eu faço para entrar nessa família, pastor? Ouve a palavra, pratica a palavra. Você é a prioridade do céu, você é a prioridade de Jesus. Quem entendeu essa mensagem, diga glória a Deus. Eu quero orar com a igreja, nós vamos orar.
Estamos em campanha. Conhecereis a verdade vos libertará. Campanha de libertação. Então nessa oração, fala para Deus o que é que você precisa de libertação. Conta para Deus o que é que você precisa de libertação. Eu ia ministrar nessa noite, Deus mudou no meu coração a palavra. Eu ia